Oi, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Júlia Bianchim. E hoje vamos mergulhar num tema que desperta grande curiosidade: a construção do terceiro templo. E ele vem sendo o pano de fundo de muitas coisas, né? Um pano de fundo histórico das profecias bíblicas, da perspectiva judaica atual também, da teologia cristã e escatológica, das implicações geopolíticas, das aplicações práticas para vivermos a vida cristã. Então, é um tempo de encorajamento também, e também teremos a oração final. Então, prepara o seu coração, pois nós vamos caminhar juntos nessa jornada de estudo e também de fé que você verá nesse vídeo. Então, o primeiro templo, que foi o Templo de Salomão, cerca de 968 a.C., Salomão ele construiu o templo em Jerusalém, no Monte Moriá, como morada da Arca da Aliança e centro da adoração única a Deus. Então ele era brilhante, com cedro de Líbano, ouro, pedras preciosas, símbolo da presença divina entre o povo. Então passagens como 1 Reis de 6 a 8 nos transportam ao milagre da dedicação e da unção espiritual. Já na segunda fase, o exílio e também do retorno, né? Que em 586 a.C., o templo foi destruído pelos babilônicos. Jeremias, eles lamentaram o feito. A casa do Senhor ficou em ruínas. Após 70 anos, os judeus retornaram e reconstruíram o altar e o templo, o chamado Templo de Zorobabel, ainda humilde e sem a riqueza original que tinha. Então, Herodes, no século I a.C., ele ampliou e glorificou o templo, transformando em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Lucas, capítulo 21, Jesus prevê sua destruição completa. Não ficará pedra sobre pedra. Então, em 70 depois de Cristo, Tito e as legiões romanas cumprem essa profecia que Jesus tinha anteriormente falado, né? Então, o que acontece? O primeiro templo, que foi o de Salomão, ele era esplendor, sabe? Ele era esplendor, na verdade. Ele era esplendor e unção. Já o segundo templo, o de Zorobabel, de Herodes, né? Foi uma reconstrução, uma reforma, uma decepção por decadência que aconteceu, né? Então, que lições nós aprendemos? A dependência em Deus, a transitorialidade de estruturas e a necessidade de um templo reinado por Deus e a sua piedade genuína. As perspectivas bíblicas falam o seguinte: o profeta Ezequiel, ele teve uma visão detalhada. Portões, pátios, câmaras, sacrifícios, dimensões exatas, né? Ele enxerga 12 portões, 3 abertos ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, representando o acolhimento para as 12 tribos. O rio que flui para o recital, símbolo de restauração e vida. Lembra Zacarias, no capítulo 14, versículo 8. E também no Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. O versículo 27 diz que no meio da semana o sacrifício será interrompido. Sugere isso, né?
a questão do funcionamento regular do templo no futuro e o princípio da tribulação. É uma profecia que aponta tanto para cristocêntrico, Cristo no meio, com a questão da cruz e a ressurreição, quanto também escatologicamente com o sacrifício dele, que foi o sacrifício novamente, né? Então, em Tessalonicenses também vemos o seguinte, no capítulo 2, versículos de 3 a 4. Fala do homem do pecado, que se assentará no templo de Deus, proclamando-se o próprio Deus. Isso só faz sentido se houver templo físico ativo e a partir da reconstrução, sua perversão será sinal de aviso, um sinal de alerta. Então, em Apocalipse, vemos de novo a questão. O apóstolo João, ele recebe uma vara de medir a Nova Jerusalém e o templo é pisado pelas nações por 42 meses, num contexto de perseguição e também a controvérsia internacional, né? Então, as interligações também que acontece, as interligações, né, com Zacarias e Malaquias, que fala exatamente o seguinte na palavra. Se refere a alguém, o Messias, que edifica o templo do Senhor, né? Em Malaquias, ele anuncia a vinda de meu mensageiro, que limpará o templo. Tudo converge para uma expectativa tanto judaica quanto cristã nesse exato momento, no entendimento disso, sabe? Essas profecias nos desafiam a pensar, será literalmente, simbologicamente ou ambas as dimensões? Iremos aprofundar isso logo mais, tá bom? Então, na perspectiva judaica moderna, se trata do seguinte, a questão de templos em miniatura. No Instituto do Templo, o Temple Institute, né? Não sei se eu tô falando certo, em Jerusalém, ele reproduz o templo e também prepara as vestes, utensílios e trombetas, taças e tudo mais, incenso, pátios, arquitetura em escala real. Eles dizem, quando facas estiverem prontas, o templo ocorrerá. É uma obra concreta e audaciosa. Então, a recriação do sacerdócio, questão das famílias sacerdotais, né? Os Kohanim julgam a pureza genética e sacerdotes efetivamente vêm atuando em sacrifício simbólico. Incenso no monte do templo, que é um primeiro passo ali ousado para essa questão também, e há também a questão das polêmicas, né, políticas e também da soberania religiosa. Então, o monte do templo hoje está sob a administração islâmica e também a proteção da Jordânia, e Israel mantém controle de segurança. Então, cada oração judaica lá é altamente sensível e também ela espalha tensão em todo o mundo, sabe, muçulmano, porque não há como não ser dessa forma, sabe? Então, a novilha ruiva, na lei mosaica, a novilha vermelha, né, no Números 19, é essencial para a purificação. Recentemente, estudiosos nos Estados Unidos selecionaram uma vaca que atende aos requisitos, sabe? Aquela questão de não ter defeito, zero defeito, sabe? Então, o ritual de sacrifício ocorreu em 23 de abril de 2024. Isso abre procedente, sabe, da questão de purificação para sacerdotes e também o retorno ao serviço no templo. É exatamente isso. Já na teologia cristã e na questão da escatologia, tem a questão
da interioridade simbólica do templo. Então Paulo, ele escreve: vocês são o templo de Deus. Isso fala em 1 Coríntios, sabe? Então Jesus, ele afirma: meu corpo é templo. E no Novo Testamento, o templo de pedra dá lugar ao templo espiritual. Portanto, para muitos, novo templo é toda a comunidade, é a questão de indivíduo em comunhão com Cristo. Já na questão de pré-milenismo versus amilenismo, que é a questão também versus o pós-milenismo ali, o pré-milenismo é o exercício de apoio ao templo literal, que é a questão de tribulação, segunda vinda, milênio físico e tudo mais. Já na questão do amilenismo e também no pós-milenismo, o templo é simbólico, a igreja é o povo sacerdotal, o foco é o edifício interior, é a questão do reino presente e também do avanço do evangelho, do avanço da palavra. Então, o templo da tribulação no modernismo pré-tribulacional é a questão do anticristo profano, ou também a questão do templo, sabe? Dele assumindo o templo, marcando o início da grande tribulação. Então, em 2 Tessalonicenses, parece haver o templo real em uso antes do fim. Jerusalém celestial, em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, declara: o novo templo do céu é Deus e o Cordeiro. Não há mais templo físico. Isso demonstra a questão do destino final, a adoração sem necessidade de pedras, sangue ou até mesmo rituais. Aí, nas implicações geopolíticas, há o seguinte: há o conflito que é religioso, né? Como gatilho de guerras que nós vemos, né? A simples ideia ou a preparação da reconstrução do templo já gera protestos violentos em Jerusalém, na Cisjordânia, em países muçulmanos e até entre líderes cristãos também, e entre os estados ocidentais. Jerusalém, ele está no coração do conflito global, segundo a Bíblia. Já na questão das posições de países e das ONGs, né, a ONU, a União Europeia e a questão dos países árabes, a questão da secularidade, da questão dos secularizados, no caso, eles expressam a oposição frontal. Até alguns movimentos cristãos, conservadores, se dividem entre a questão do apoio literal ou espiritual para evitar conflitos. Então, exemplos históricos, intifadas assim, seria a questão de tentar reinstalar sacrifícios ou tirar a cúpula da rocha. Isso tudo desencadeou ondas de violências gigantes, e a primeira intifada aconteceu em 1987, a segunda nos anos 2000. Então, a cada provocação no Monte do Templo salva vidas no confronto, há uma tensão doméstica em Israel gigantesca. Então, muitos judeus se dividem realmente entre construir o templo e manter o status quo, sabe? Da questão do consciente, do foco político em segurança, e não fazer isso, da questão da diplomacia mesmo, e claro também, né, na visão escatológica. Então, já nas aplicações práticas para o cristão de hoje em dia, o que fazer, né? O que pensar? Devemos ter o discernimento espiritual. Não aceite tudo que apresenta ali
como a questão do sinal do fim, sabe? Sem examinar de fato o que as escrituras e contextualizar cuidadosamente isso, porque em 1 Tessalonicenses nos alerta: ninguém vos engane de modo algum. A vigilância, ela tem que ter calma e fé. Tem que ser uma vigilância dessa forma, com calma e fé. Jesus nos ensina a vigiar, mas não em pânico. E também há a questão das parábolas, né? Do servo fiel, talentosos, da questão da noiva. Devemos estar prontos, não em ansiedade. Responder com esperança é atitudinal. Então, a oração pela paz de Jerusalém, no Salmo 126, capítulo, versículo 6, fala exatamente assim: orai pela paz de Jerusalém, vivam em segurança os que te amam. Oremos por sabedoria dos líderes, por iniciativas de paz, por coragem que realmente edifica e misericórdia que cura, construindo templos espirituais. Devemos fazer isso, sabe? Use a questão de use o seu corpo para a abstinência sexual, sabe? O coração puro, relações honestas, verdadeiras. Use a sua mente na questão de estudos bíblicos, sabe? De meditação na palavra, de reflexão. Use os seus dons, serviço, sua generosidade, testemunho. Essa é a construção do templo, de um templo interior. Como o tema do terceiro templo, ecoa em seu coração hoje? Como ele ecoa no seu coração? Isso te deixa ansioso ou com ânimo de oração? Como você se sente? De que forma você pode ser o templo vivo de Deus ativo em seu lar, no seu trabalho e na sua comunidade? Como você pode ser? Isso tudo devemos pensar e refletir. Então fique alguns momentos em silêncio. Pergunte ao Espírito Santo sobre uma área da sua vida que precisa de purificação. Converse com ele nesse momento, pergunte para ele, ou também de restauração ou consagração. Reúna isso como tijolo espiritual em seu templo pessoal. Então, essa questão da palavra, da revelação, da segurança em Cristo, da confissão, a gente tem que se ligar. Pelo descuido espiritual, pelo engano, pela impaciência, muitos vão se enganando, sabe? Então, há a petição sobre a paz em Jerusalém. Já está acontecendo a gente temos que nos prepararmos espiritualmente e coragem para testemunharmos isso, sabe? Então, uma unção para vivermos com propósito, esperança e fidelidade até o fim. Então, irmãos, o terceiro templo, ele simboliza uma promessa ainda por se cumprir. É uma forma literal ou espiritual. O fato é esse: Deus fará nova todas as coisas. Vivamos com o olho no alto, pé no chão e o nosso coração em adoração a Deus. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe ela com quem você pensou. Deixe o seu like, comente abaixo suas reflexões e se inscreva para fortalecer a nossa comunidade de fé. Deixe sugestões também de temas para próximos vídeos e tudo mais, próximos temas. Queremos edificar juntos. Que o Senhor da paz nos guarde. Que o amor de Deus nos una e que o Espírito Santo nos oriente
todos os dias até a volta gloriosa de Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Até o próximo vídeo.